ti, confiando em teu. Sua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu. Amados, boa noite. Graça e paz, amém? Acho que vou ter que baixar aqui o meu microfone, que eu estou falando baixo e já está alto. Sabe, entenda o que eu quero falar agora. Enquanto a gente estava cantando essa canção, para que você experimente a graça de Deus e você consiga ver que ela é suficiente, você precisa estar num estágio na sua vida do maior desânimo do mundo. Porque a graça, o poder de Deus, ele é aperfeiçoado na fraqueza. Então, para tu experimentar a mais graça de Deus, você precisa estar num estágio de morte muito profundo. Então, olha aqui para mim. É muito sério isso aqui, porque enquanto vocês cantavam, isso vinha até meu coração. Olha aqui. Para que saia da tua boca como verdade que graça é suficiente, irmão, você precisa chegar num lugar. E talvez tu não experimentou ainda a graça de Deus como suficiente. Porque você não desanimou o suficiente. E quando eu falo de desanimar, é se render, irmão. Porque a graça não tem como operar naquele que é forte. Irmão, olha aqui para mim. Não se finja de forte. Se a graça é suficiente, morra o suficiente. Se a graça é suficiente, se renda o suficiente. Aí essa canção, ela vai ter muito mais força, muito mais violência, quando a gente se rende de uma vez por todas. Você me entende? Então a graça, ela não tem como se assentar numa pessoa que ela está forte e orgulhosa. A graça só vem para aquele que está quebrantado, irmão. Cadê os quebrantados? Amém. Nós vamos falar sobre ordem. Mateus 6, 25. Irmão, quem aqui não quer ter uma vida em ordem, né, irmão? Vamos lá. Alguém que não quer ter uma vida ordenada? Não, né? Todos querem uma vida ordenada, né? Todo mundo aqui quer desfrutar de uma vida ordenada. Eu não estou dizendo uma vida sem problema, irmão. Eu estou falando de uma vida ordenada. Problema vai ter sempre, tá? Desafios vão ter sempre. Só que a vida ordenada não significa que não vai ter ajuste. Olha só. Tudo que não é feito ajuste se torna dois. Se você tem um carro, né? Aí furou o pneu, você trocou o pneu, fez o ajuste. É suficiente só trocar o pneu? Não, você precisa apertar os parafusos. Se você não apertar o parafuso suficiente, talvez em 20 por hora o carro vai andar normal. Fechou? Tudo bem? E a 120 por hora? Talvez por alguns minutos aquele carro ele vai suportar. Mas vai chegar um momento que a roda vai se separar do carro. E aquilo que é um vai se tornar dois. Por que eu estou falando isso? Porque tudo aquilo que não é ajustado se torna dois. Se o meu relacionamento com a minha esposa não for ajustado,
O que é um se torna dois, divórcio. Se o meu relacionamento de irmão em Cristo, entre eu e o pastor Luiz, se a gente não ajustar o nosso relacionamento, aquilo que é um se torna separação. Tudo que não é ajustado sofre separação. Todo mundo está entendendo, não? Então, eu creio que todo mundo aqui deve ter o mesmo sentimento, a mesma intenção. O quê? Nós queremos ser ordenados. Você quer, não? Você me entende? Tudo bem? O mínimo é um amém, né? Eu espero. Só para participar. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou o que vestiremos? Pois os gentios que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém. Vamos falar de ordem. Parece que não está fechando com o tema, né? Mas vai dar certo, tá, irmão? Fica tranquilo. Então, ao iniciar essa ministração, é inevitável uma pergunta que ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda. A primeira pergunta que eu quero fazer: o que é importante na sua vida e o que é prioridade na sua vida? Pergunta simples. O que é importante na sua vida e o que é prioridade na sua vida? Por que eu estou perguntando isso para você? Porque é a resposta que tu vai dar, vai definir como é que está a tua vida hoje. Entenderam? O que é importante na sua vida e o que é prioridade na sua vida. A tua resposta define como é que está a tua vida hoje. Posso continuar? O que é importante? Importante são coisas boas. Importante é o que é correto. O importante é o melhor, talvez. Na verdade, o importante é aquilo que é significativo para a sua vida. Mas o que é a prioridade? O que é aquilo que vem primeiro na sua vida? Por que eu estou perguntando isso? Porque a prioridade vai ordenar a sua vida. Aquilo que é prioridade na sua vida vai governar as suas decisões. Toda decisão que tu toma, ela é baseada, fundamentada na sua prioridade. Toda. Tudo que tu faz, tu vai investir um dinheiro. Tu investe, mas a partir da sua prioridade. Você vai fazer um passeio, você vai comprar alguma coisa, você vai falar, você vai trazer uma palavra numa reunião. Tudo isso é movido a partir da sua prioridade. Todos me entendem? Então, as tuas decisões, qual que é o critério que tu toma para tomar uma decisão? A circunstância? Entenda o que eu quero fazer aqui. Quero dar um glória a Deus aqui por alguns irmãos que estão aqui. Porque falando de circunstância, né? Vocês veem quantos quilômetros que dá da casa de vocês até aqui, vocês sabem, não?
Não sabe? Mas dá quanto tempo? Não, calma. É eles aqui, ó. Eu olhei para vocês, né? É que eu sempre falo com vocês, né? Vocês estão acostumados. Vocês estão viciados, né? Dá quanto tempo, mais ou menos? É São João Batista, né? Enfim. Tem uns irmãos de São João Batista. Quanto tempo, irmã, da tua casa até aqui? De carro? 10 horas? 10 horas para estar aqui. Glória a Deus. Dá quanto tempo, ô Rafa, da tua casa até aqui? 5 minutos? Meu Deus, ô Rafa, não sei o que é. Ô Rafa, 5 minutos, a Jéssica dando. Rafa mora lá em Itajaí também, né? Então, glória a Deus, porque a circunstância não governou de eles estarem aqui. Se fosse pela circunstância, obviamente, eles não estariam aqui, né? A gente mora aqui do lado, às vezes não queremos vir ao culto. Colocou um prumo, né? Agora não estamos lascados, irmão. Então, o que governa suas decisões? É o espírito ou a circunstância? O que organiza o seu tempo? A prioridade. Como que você organiza o seu tempo de manhã, quando você acorda? Tem gente que organiza à noite antes de dormir. Essa que organiza à noite antes de dormir, pô, meu Deus, eu quero ter uma consultoria com você, tá? Mas existe essa pessoa. Mas como você organiza o seu tempo é a partir da sua prioridade. Quanto tempo nós dedicamos, né, a distrações, filmes, né, às vezes séries, jogos, outras coisas, e não organizamos nosso tempo com a nossa prioridade? A prioridade também revela os valores. Essa pessoa que está sentada do teu lado, qual que é o valor dela para você? Não fala nada, tá, irmão? Senão pode ser... Qual que é o valor dela para você? Porque pode acontecer que você olhou para o lado, não o valor dela, e você julgou o valor pelaquilo que ela tem para te dar. Ah, esse aqui, poxa, me faz feliz, me faz assim, não. Tem certeza que isso é prioridade? Olha aqui para mim. Talvez nós nos casamos 11 anos atrás, alguns 20 anos atrás, assim. Talvez nós nos casamos com uma ideia errada de casamento. Porque eu não casei com a minha esposa com uma ideia de que eu caso com ela, por quê? Porque ela me faz feliz, ela faz uma comida deliciosa para mim, ela me dá atenção, ela me atende nisso e ela me atende. Isso não é amor, tá? Isso não é amor. O nome disso é idolatria. Por que vocês vão casar? Eu casei porque eu quero fazer ela feliz. Eu casei porque eu quero agradar a ela. Eu amo tanto ela que eu quero agradar a ela, não porque eu espero algo em troca, é porque eu quero agradar a ela. Então, qual que é a sua prioridade de valores? Eu não quero entrar aqui, porque aqui, se nós entrar aqui, irmão, vai engrossar. Nós vamos ver, talvez, em algum momento, que a gente nunca amou o nosso cônjuge, de verdade. Idolatramos o nosso próprio eu. Mas eu não quero entrar aqui. Tudo bem? Tudo bem não, né? Qual é o valor dessa pessoa? Porque ela te oferece algo ou porque foi pago algo, um preço alto sobre a vida dela? Estão entendendo? A tua prioridade revela quem é que governa a sua vida. Vamos fazer algumas perguntas para nós mesmos? 4 perguntinhas rápidas. O que tem ocupado o meu tempo? Faça uma pergunta para você mesmo, tá? O que tem ocupado o seu tempo? O que tem roubado a sua atenção? O que define o meu humor? Esse aqui é terrível, né, irmão? Não choveu o dia todo. Na hora que eu botei o pé na rua, desceu aquele... Eu já querendo... Por que não chove 5 da manhã, né, cara? O que governa as suas ações?
Amados, todo mundo aqui quer ver frutos. Mas o fruto não vem porque você deseja a ordem. O fruto vem quando você entra em ordem. Desejar a ordem não é suficiente. Nós precisamos ordenar a nossa vida, ordenar a nossa casa. Vocês querem sim ou não? Eu creio que todos querem aqui. Pense comigo uma coisa. Se alguém muito próximo de você descobrisse que essa pessoa, esse homem, essa mulher, iria se casar com outra pessoa por causa de interesse. Você chegasse assim, tudo bem, vamos tomar um café, tu vai se casar, né? Semana que vem tu vai se casar, tal, que legal, vamos tomar um café. Chegou lá no café, e aí tu chega para essa pessoa, pô, por que tu vai se casar, cara? Deu quantos meses mesmo vocês se conheceram? 8 meses vocês se conhecem? Pô, por que tu vai se casar? Olha, não... Eu vou me casar porque ele tem dinheiro. E aí eu quero ter uma vida de boa, sabe? Qual que seria a sua reação? Qual que seria a sua reação? Uma pessoa próxima de você. Você foi tomar um café com ela, seu amigão. Frente a frente. Por que tu vai se casar? Eu estou casando porque a minha noiva ela tem muito dinheiro e eu quero ficar de boa, cara. Não quero trabalhar não. Quero ficar de boa. Qual que seria a sua reação? Mateus 6,32. Pois os gentios que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam dessas. Pode deixar aqui, por favor? Coloca na Almeida para mim. Que eu quero que aquela palavra gentil muda. Não, vai em outra. Aqui. Essa é NV o quê? É T? Vamos ler de novo. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. O que ocupa, pode voltar na NVI, tá? O pensamento pagão. O que é um pensamento pagão? É você adorar outro Deus? Como é que é? O que é um pensamento pagão? O pensamento pagão é esse aqui, ó. É correr atrás de coisas. Você ficaria em choque se um seu melhor amigo casasse com alguém por interesse, sim ou não? Ficaria em choque? Responda. Ficaria em choque, ficaria triste. Mas a gente tem um monte de amigo que vem para o culto para receber algo de Deus. Quer receber alguma coisa de Deus. Olha aqui para mim. Quem aqui já viveu um milagre extraordinário? Aquele violento. Falo em humildade, já vivi diversos. Mas eu vou falar um assim que é muito legal. Eu estava passando um período assim, eu estava sem emprego, estava indo atrás de emprego. Sabe aquela loucura, entregando currículo, indo atrás? E propósito de oração, irmão. Oração, oração, oração. E lendo a Bíblia, jejum, oração. E a gente estava fazendo uma campanha de oração, eu e a Amanda. Aí chegamos lá na campanha, lá tinha um pastor que sempre estava junto com a gente. Aí na hora de ir embora, ele estava sem a moto dele, Amanda, né? Ô pastor, tá sem a moto, é? Tô sem a moto. E como é que o pastor vai embora? Eu vou de pé. Eu vou andando. Andando aqui de Balneário até lá em Itajaí? Tranquilo. Não, pastor. A gente vai levar você. Irmão, eu andei o dia todo na reserva. Eu fui na oração na reserva. E Amanda, a gente vai levar. A gente quem? Botamos aquele pastor no carro. E a gente foi levar ele lá perto da casa do Rafa. Esse pastor morava, não sei se mora ainda, morava lá perto da tua casa, Rafa. Então nós estávamos aqui em Balneário, pensa. Fomos até lá.
Sabe? Aí tá piscando, né? Aí tem um risquinho, aí vai piscando. Daqui a pouco não tinha mais o risquinho, tinha só um negócio piscando. Falei, cara, agora só o mistério, né? Entregamos, eu não queria que acabasse na ida, porque, pô, deixar o pastor no meio do caminho, nós ficar na mão de madrugada, é ruim, né? Mas nós deixamos ele lá, eu nem parei o carro direito, né? Só abri a porta e vim. Quando a gente foi subir na BR, eu falei, não pode, era para ter acabado essa gasolina. Amanda disse, não, Deus vai multiplicar, Deus vai honrar, a gente está fazendo a obra de Deus aqui, ó. Fomos levar o pastor ia de pé, Marco. Quando a gente passou debaixo do viaduto, aquele viaduto que vai para o Mevan, ali em Itajaí, quando a gente passou debaixo do viaduto, pum, deu um risquinho. Eu falei, olha só, deu um risquinho. Glória a Deus, aí nós já começamos a adorar a Deus, né? Deu um risquinho aí, o amigo, né, cheio de fé, né? A esposa cheia de fé, né? O amigo, deu um risquinho, glória a Deus, vamos chegar em casa. Tá bom, chegando em casa, tá bom. Mais um. Eu falei, não pode. Impossível. Não, aumenta o louvor aí no carro. Cara, glória a Deus. Quando eu olhei, mais um. Eu falei, não pode. Eu não lido muito bem com milagre, sabe, irmão? Enfim, quando a gente foi descendo em Balneário, eu estava com o tanque cheio do carro. Com o tanque cheio. Por que eu estou falando isso? Na verdade, eu não sei o porquê que eu estou falando isso, mas agora eu sei onde é que o Espírito quer me levar. Isso não está no script. Porque, algum tempo atrás, eu passei uma... Tudo bem pela gasolina cheia? Repita comigo, milagre. Milagre não tem como explicar, né? E até a tampa, irmão, até a tampa. Ok. Só que, há uns tempos atrás, eu passei um momento financeiro difícil por má administração. Aqui ninguém nunca passou, né? Por ter mal administrado, passou um momento difícil. Só que foi um preço altíssimo que eu não aguentava mais. Que eu cheguei e olhei para Deus, Deus, faz um milagre em mim. Não tem como sair deste lugar, somente com milagre. Não tem para onde sair, é um milagre. Aí chegou o pastor lá em casa. Você conhece o pastor, né? O pastor chegou lá em casa. Como é que estão? Tudo bem? É o quê? Tá difícil. Estamos passando um momento difícil aqui, porque assim. Não, mas quem construiu esse momento foi tu. Mas Deus vai fazer milagre. Ele falou, não vai. Não, Deus vai fazer um milagre. Ele falou, não vai. Deus não tem compromisso com a tua má administração. Tu vai aprender o que é um pai. Eu não quero ter pai. Não, tu vai ter. Não tem milagre para você. Multiplique o pouco que tem e vai pagar. Vai pagar as contas. Ordem. Irmão, quando tu entende a ordem do Espírito, Deus não tem compromisso. Mas por que Deus... Aí sabe o que me veio? Me veio esse milagre que é extraordinário. Eu já vi outros, né? Mas me veio esse na cabeça, agora eu entendi. Me veio esse na cabeça. Mas Deus encheu o meu tanque lá do Celtinha. Deus encheu o tanque. Por que Deus não faz um milagre agora? Porque naquele momento não era má administração. Era Deus experimentando o meu coração. Então, quando Deus está te experimentando, Ele faz milagre, irmão. Quando tu é um bom administrador, Ele faz milagre mesmo. Tu vê coisas milagrosas acontecendo na tua vida. Agora, se você está mal administrador, uma vida ruim, altos e baixos, com todo respeito, Deus não tem compromisso com a tua irresponsabilidade, irmão. E eu falo isso com dor no coração, porque eu já sofri demais com isso. Já sofri demais. Falo como um pai, tudo bem? Coloca amor nas minhas palavras. Tudo bem? Então, Jesus, nesse versículo, não está negando as nossas necessidades. O texto afirma o contrário. Bota lá de novo o texto, olha só. O Pai Celestial sabe que precisa delas. Então, você tem necessidade? Tem. E eu estou te afirmando que o Pai sabe da tua necessidade. Ele conhece a tua necessidade. Então, você não precisa buscar, ir atrás. Você precisa multiplicar. Você precisa ordenar. Existe uma ordem.
Amados, olha aqui para mim. Existe uma ordem. Olha aqui, olha aqui. Na matemática de Deus é diferente da nossa. Você lembra da multiplicação do pão e peixe? É muito organizado o que Jesus faz. O menino vem até Jesus. Jesus, ele não multiplica. Ele dá graça por aquilo que chega até ele. É pouco. É pouco. O que chega até ele é pouco. É pouco. O que tu tem hoje pode ser chamado de pouco, talvez? Pode ser chamado de pouco, talvez, o que você tem agora. Mas chegou até Jesus. Jesus, graças te dou, Pai. Então, chegou. Chegou. Manda todo mundo se assentar. E começa a dividir. E eles começaram a repartir e começaram a fluir. Então, o pouco que temos, chegando em Jesus, é multiplicado. O Pai sabe do que nós precisamos. Não corra atrás de coisas. Correr atrás de algo revela o que é centro na sua vida. Correr atrás de algo revela que você tem um coração ansioso. Correr atrás de algo revela quem te governa. E quando as necessidades, irmão, cadê os corajosos aí? Quem aqui já passou necessidade? Sim, necessidade, já passamos um momento difícil. Quando a necessidade começa a tomar decisão na tua vida, ela não se chama mais necessidade, ela muda o nome. Ela começa a se chamar prioridade. Porque tudo que tu vai fazer, tu vai pensar naquela necessidade. Toda a tua vida se torna aquilo ali, como prioridade. Amados, irmão, por favor, entenda o que eu estou falando. Entenda. A gente chega tá cheio de bebezinho aí, né? Tem os bebezinhos, tem as grávidas. É lindo. Chega na roda de mulher, o que acontece? É só bebê. Não, que eu fiz assim, aí ele fez assado, e eu não sei o quê, e eu tentei essa fralda, não deu, aí ele só quer a fralda cara, e não dá. É legal, mas tu vê que toda a vida daquela mulher está sendo em volta da maternidade. Só que, entenda o que eu estou falando, mamães, só que a tua prioridade é o quê? Você foi chamada para ser mãe ou foi chamada para ser esposa? Você foi chamada para ser esposa. Por ser um com seu marido, você se tornou mãe. Acabam esquecendo da prioridade. Eu falo com isso com amor, tá? Depois no final me dá um abraço. Fala em amor. Porque a mulher foi chamada de auxiliadora, não de mãe. A mãe é a consequência. Entendeu? Eu sei que poderíamos falar de casamento, né? Mas não é agora, né? Culto dos casais, não é agora. Então as necessidades começam a se tornar a prioridade. Mas como a gente leu, buscar primeiramente o reino. Mas por que buscar o reino? Por que nós buscamos o reino primeiro? Porque no reino não somos governados por aquilo que falta. Sabe o que o diabo faz? Sabe qual que é a operação da serpente? Colocar na tua cabeça que faz falta alguma coisa. Irmão, não tem coisa pior quando tu bota na cabeça que está faltando algo. Não tem. Tu chega dentro de casa, tu olha ali a TV pendurada na parede, tu olha assim, ó, não, faz falta um hack. Eu vou fazer hora extra, eu vou fazer o que for. Tu vai fazer aquilo ali, tu vai botar uma... Por quê? Porque tu olhou aquilo ali, faz falta. Mas não é que faz falta. É que tu foi lá no Daniel e tem um hack lá, cara. E tu olhou, que hack top. Quem fez? Foi o pastor Luiz. Nunca desce bola. Só que aquilo foi provocando falta. A gente está num tempo que as redes sociais ficam consumindo o nosso tempo. E o que acontece nas redes sociais? Irmão, nada contra. Mas a pastora é mega perfeita, cara. Cara, ela desce do avião, ô pastor,
na escada do avião. Que isso, cara? A mulher já começa a olhar. A Lamborghini, né? Não, a porta para cima, entende? Aí a mulher começa a olhar aquilo. Chega a gente em casa. Saiu 5:30 da manhã de casa. Tá todo suado, 5 reunião, fedendo no subaco. Chega em casa com o cabelo desse tamanho. Chega em casa e outra, tira aquele que se desmonta lá fora, sabe? Tá tão calor que tu começa a se desmontar lá fora. Tira a camisa, tu entra só na roupa de guerra. Toma um banho, camisa do Rolinha e camisa do Flamengo, cara. Rosa e cinza, Coca-Cola, antiga, cara. No pé a balina velha. Irmão, ela vai olhar para ti, Senhor amado, o que eu fiz? Não pode. Dá sentimento de falta. O nome disso é diabo. O nome disso é comparação, irmão, saia disso. Quando você não tem prioridade, você começa a se comparar. A comparação é o diabo. Quando alguém pergunta para mim, o que é comparação? Eu falo, é o Satanás. Porque quando tu começa, a tua ruína começa quando tu começa a se comparar, irmão. Irmão, não tem coisa pior. Eu já fui aprisionado por comparação. Cara, eu olhava para a igreja do lado, meu Deus, eles são tudo top, cara. Olha esse pastor todo de begezinho. O teu pastor todo de begezinho, cara, é top. Aí lá no emprego, né? Pô, cara, olha só. O cargo dele é melhor que... Sabe, toda essa comparação é o diabo, cara. Só que para tu ser livre dela, cara, tem a ver com a tua prioridade. Mas vamos continuar. Não somos governados pela falta, diga amém. Não somos governados pela falta. Não vivemos para obter algo de Deus. Não somos pagãos. Vivemos para agradar um Pai. Então nós não estamos aqui porque Deus vai nos dar algo. Pode ser que Ele dê, tá? Pode ser que Ele dê. Mas nós estamos aqui porque queremos agradar ao Pai. Agradar a Ele, fazer a vontade dEle. Porque amamos Ele. Nós não somos órfãos correndo atrás de coisas. Nós estamos aqui para agradar o Pai. Por que buscar primeiro o reino? Porque o primeiro governa os demais. Tudo que está em primeiro lugar governa o resto. A palavra primeiramente que Jesus usa não é uma decoração, irmão. Não é uma retórica. Ela não está ali para embelezar um discurso. Ó, primeiro tu faz isso. Não é uma sequência. Buscar primeiro se trata de centralidade. Glória a Deus, eu ia fazer essa leitura, ainda bem que o pastor fez, porque dele, por ele, para ele. Fala de centralidade. Mas, irmãos, a gente é tentado a ordenar nossa conduta e comportamento sem ordenar o nosso interior. Nós temos um comportamento frágil. Irmão, se eu olhar feio para ti, tu fica bravinho. Se tu pisar no meu calo, eu fico bravinho. Porque nós somos frágeis. Por que essa fragilidade? Porque nós ordenamos o nosso comportamento, não o nosso interior. Quando você começa a querer mudar de comportamento e não mudar o teu interior, você se torna uma pessoa frágil. Fica brava com qualquer coisa, fica insuportável. Uma pessoa ofendida, irmão, é uma pessoa insuportável. Sabe o que é uma pessoa ofendida? É uma pessoa que ela imagina. Não, porque acontece isso só comigo. Ah, com certeza. 8 bi de pessoas no mundo só acontece com você. Ela fica imaginando no mundo ofendido. Então, nós temos que mudar o nosso centro, o que nos governa na realidade. Qual que é a verdadeira transformação? A transformação é quando Cristo começa a governar. Amado, olha aqui para mim. Cristo está presente, mas não significa que Ele governa.
Cristo precisa ser além de ser presente. Ele precisa governar a sua vida. A gente fala muito do Cristo presente, verdade presente, voz presente. Tudo isso presente, né? Realidade presente. Mas não se trata somente de Cristo estar presente. Se trata de Ele governar aonde Ele está presente. Por isso que precisa mudar o governo da sua vida. Quando Cristo é o centro. Irmão, olha aqui, olha aqui. Pastor, não peguei nada da pregação. Vai pegar só isso aqui e está tudo bem se tu pegar só isso aqui. Pare de tentar ordenar a tua vida. Pare de tentar ordenar a tua vida. Pare de tentar ordenar a sua casa. Pô, pastor, está sendo contraditório? Não, estou dizendo, buscai em primeiro lugar. Mude a sua prioridade. Porque quando a prioridade, quando Cristo é o centro, tudo é tudo, vai para o seu devido lugar, diga amém. Então você está cansado de tentar ordenar sua casa. Você está cansado de tentar ordenar sua vida. Você está cansado de ordenar suas finanças, seu relacionamento. É óbvio, e você vai ficar cansado mesmo. Por quê? Porque o que precisa ser mudado é o centro do seu interior. Cristo precisa governar. Então nós temos um monte de pessoa cansada, tentando mudar de vida. Não dá. Se você conseguisse mudar a sua própria vida, por que Cristo veio? A transformação é quando você para de pensar com essa mente aqui e mude o governo da sua vida. E Cristo começa a reinar. Diga amém. Ó, Mateus 7,3. Vocês estão entendendo? Essa pregação ela é bem curta, ela já meio que está acabando. Por quê? Peraí, o que é? Tá, deixa aí. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio... Olha só isso aqui. Vai mais um. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Vai, mais umzinho só. Hipócrita. Primeiro. Repita comigo, primeiro. Então tem uma ordem. Tem uma ordem. Primeiro. Olha aqui, é muito fácil, irmão. Se a gente olhar um para o outro, é tão fácil a gente olhar um para o outro e dizer, aqui está errado. Ô, tu viu? Ele faz assim, né? É, né? Tudo errado. É muito fácil olhar o que é errado. Igual foi falado domingo passado. Um edifício, um prédio estando torto, todo mundo vai ver que é torto. Mas isso não te torna um arquiteto. Isso não te torna um engenheiro. Isso não te torna um mestre de obra só porque você viu que é torto. Então tem coisa que tu vai ver que está torto. Só que primeiro, isso aqui é uma ordem de autoridade. Não tem como eu chegar aqui e dizer algo que não está funcionando na minha vida. Se não iniciou na minha vida, não faz sentido nenhum. Amados, nós estamos aqui em família. Mas, querido, se não funciona na tua casa, não vai funcionar aqui, irmão. Irmão, se eu falar um pinguinho pro lado de lá, cara, minha esposa está aqui, tenho familiares aqui me ouvindo, e é muito provável que a minha mãe e minha irmã tá me vendo ainda no online. Então não tem para onde fugir, sabe? Nem quero também inventar moda, né? Vamos falar daquilo que é verdade, aquilo que é vida. Então, quando a gente tem o nosso eu governando, o cisco está no olho dos outros. Todo mundo tem cisco, irmão. A gente fica trocando de igreja. O que deu? Ah, lá naquela igreja, lá... O irmão toda hora tem uma coisa. Ele troca de igreja, troca de escola.
Ele troca de esposa. Toda hora está todo mundo errado. O que aconteceu? Estão me perseguindo. Todo mundo está perseguindo esse irmão. É uma visão distorcida das pessoas. Amados, vamos olhar com graça um para os outros. Vamos olhar por graça. Esse dia eu quase, mano, mas eu bati na trave, irmão. Mas eu bati na trave mesmo, assim. Olhei o vídeo de uma pessoa. Na hora que eu olhei o vídeo, eu falei, não. Aí eu fiquei pensando, essa pessoa quer falar, cara. Aí eu já fiquei bravinho, né? Eu fiquei bravinho com aquele vídeo daquela pessoa, eu fiquei bravinho. Daqui a pouco eu caí em si. Cara, e se Deus transformou essa pessoa e eu tô aqui ofendidinho? Irmão, pense numa pessoa que te prejudicou. Estou falando sério agora. Pensa agora numa pessoa que te prejudicou. O Onésimo. Pensa naquela que te maltratou. Amém? Então, e se Deus está tratando com ela agora? E você está pensando mal? Olha aqui para mim. O pessoal da internet é muito provável que vai chamar de herege e não tem problema. Olha aqui. O diabo foi vencido na cruz, sim ou não? Sim ou não? Você, por fé, foi morto na cruz, sim ou não? Então quem que é o teu inimigo? Ninguém. Porque depois da cruz, não temos inimigos. Somos filhos de paz. Filhos de paz. De paz, nós governamos em paz. Nós vivemos em paz. Caminhamos em paz. Manifestamos a paz. Paz é um estado de governo. Eu estou em paz, porque Cristo governa todas as coisas. Talvez você está passando um momento difícil da tua vida agora. Estou passando um momento difícil. Eu vou te falar uma palavra profética. Fique em paz, porque Cristo governa todas as coisas. Quando a gente não tem a percepção que nós temos um tronco no nosso olho, igual foi lido aqui, quando a gente não tem essa percepção, toda correção que tu quer fazer vira acusação. Tudo que tu vai corrigir, tu vai acusar. Independente de igreja, irmão, independente até no marido, na esposa, na hora que tu vai corrigi-lo, entenda a correção como um ato de amor, você vai julgá-lo. Você vai apontar. Na hora de a gente corrigir os nossos filhos, em vez de corrigir, vamos acusá-los. Você fez isso. Aquilo que é verdade não pode se tornar dureza. Amado, talvez essa palavra, às vezes que eu estou pregando eu não sinto tanto. Mas depois que eu vou me ouvir, aí eu começo a perceber. Parece que às vezes a mensagem está sendo brutal, né? Mas a verdade por si só tem uma dosagem de violência nela, irmão. O próprio pessoal ia falar com Jesus, ele não tem como suportar Jesus. Esse teu discurso. Amados, olha aqui para mim. A gente fala do apóstolo Paulo, não é glorioso o apóstolo Paulo? Você não ia querer congregar com ele. Você não ia suportar o apóstolo Paulo, irmão. Porque ele era absurdamente cristocêntrico. Insuportavelmente cristocêntrico. Ele ia estar nos corrigindo a todo momento. Atim, não é atim, é achon. Tipo, toda hora, qualquer coisa. Tu fica com medo de pegar o copo. Será que é com essa mão? Sabe que tu fica constrangido? Será que é assim? A gente não ia suportar a paternidade espiritual dele. E nós precisamos sair do campo de falsa expectativa, irmão. Ah, como é que está a vida? Está dando tudo errado, sabe, irmão? Mas Deus vai dar vitória. Não vai.
Não tem uma falsa fé? Não, fecha o olho e vai, cara. Se eu chegasse naquele momento do Celtinha lá na BR, não, eu vou apertar o acelerador e eu vou meter o pé e Deus vai na frente. A gente precisa sair dessa fé que te leva para a irresponsabilidade, irmão. Eu tenho fé. Tenho fé, vou lá no Boca Mafra. Quero esse aqui, esse amarelo aqui. Ô Jeremias, viu uns apartamentos da FG aí para mim? Tenho fé. A irresponsabilidade na cara, né? Ele chama de fé, né? Sabe? Nós precisamos sair da falsa expectativa. Provérbios 20, verso 4. Vai na NVI, por favor. Provérbios 24. Olha aqui. A gente está fazendo a leitura da Bíblia. E a gente lendo esse verso me chamou muita atenção. Porque olha só, o preguiçoso não ara a terra na estação própria. Então aquilo que ele tem que fazer, ele não faz. Mas, na época da colheita, o que acontece? Ele vai lá procurar e não acha nada. Irmão, a gente precisa sair dessa falsa expectativa. De o quê? Esperar aquilo que você não plantou. Amados, por que a gente, algumas áreas da nossa vida não é transformada? Por que não é transformada essa área da minha vida? Por que essa área da minha vida parece que não anda, parece que não vai? Eu acho que é só comigo, né? E a gente entra numa conclusão errada. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, irmão. A gente olha para a nossa vida, vê que tem alguma coisa fora. Na hora de fazer uma conclusão, o que a gente faz? Toma uma conclusão errada. O que é uma conclusão errada? Achamos que é falta de oração. O que a gente faz? Não, é falta de oração isso aí. Eu vou começar a orar. Despertar 6h30, vou despertar 6 horas da manhã. Eu vou por oração. Não estou dizendo que é errado. Mas tu começa a tomar decisões espirituais que não é nada mais, nada menos que religiosidade. Porque o problema não é falta de oração. Nós já vamos falar do problema. É falta de prioridade, mas só para adiantar o final, né? Não é falta de oração, é falta de prioridade. Aí tu começa, ó, já sei por que a minha vida está travada. É falta de leitura da... vai o religioso, né? Marco, Provérbios capítulo 1, no dia 1 de fevereiro. Vai lá, irmão. Não, agora eu vou começar João 1. Fazer os 21 capítulos. Não mudou nada. A vida continua a mesma. A gente começa a tomar umas conclusões que são erradas. O problema não está não ler a Bíblia, lógico. Se você não tem prioridade, obviamente você não lê a Bíblia. Se você não tem prioridade, obviamente você não ora, é óbvio. Se Cristo não está no centro, você não vai orar, você não vai ler a Bíblia, você não vai fazer nada. Você só vai existir. Então o teu problema e o meu problema não é falta de oração. Porque às vezes, irmão, eu confesso, eu faço isso. Cara, não pode, tá travado, cara. Vamos entrar em oração. A vida toda desordenada, Marco. E o Marco quer resolver como? Deus Todo-Poderoso. Não vai, cara. Aí a gente acha que em uma oração Deus vai mudar. Não. É falta de ordem. É falta de prioridade. Cristo precisa ser o centro de tudo. Cristo sendo o centro de tudo, todas as coisas vão para o seu devido lugar. Diga amém. Você está entendendo a mensagem? Mas pastor, é falta de esforço. Não é falta de esforço. Falta de prioridade. Pastor, é falta de tempo. Sabe aquela pessoa que nunca tem tempo? Pode me maltratar agora, pastor. Pastor, consegue amanhã? Não dá. Consegue depois? Aqui não dá.
Eu nunca me esqueço, o Sérgio. O Sérgio, segunda-feira eu falei, não dá. Na terça eu falei, Sérgio, não me leve a mal. Quarta-feira da semana que vem, ele, tu é doido, cara? Não. Segunda-feira, 5 da manhã, tu consegue? Foi, consigo. Cara, eu de noite saindo de casa, falei, não faz sentido nenhum, porque não precisava ter uma conversa que era pessoalmente, e nós 5 horas da manhã, e aí, vamos conversar? Vamos embora. Não tinha tempo, nós arrumamos tempo, cara. Porque tem coisa que é prioridade. Eu queria dar uma desculpa, não posso, aqui não dá, parece que a minha vida é meio bagunçada, né? Mas tem que dar, irmão. Então não é falta de tempo, é falta de prioridade. Pastor, é falta de poder na minha vida, eu não consigo ver poder na minha vida. Eu quero ver o poder de Deus. Não é falta de poder, é falta de prioridade. É falta de ordem. É falta de uma vida ordenada. Hoje, irmãos, parece um dia muito simples. Agora olha aqui para mim finalizar. Esse aí eu não consigo ainda ser transformado nisso. Final, ora por mim. O dia de hoje parece muito simples. E você sabe que somos vítimas de dias normais, né? Eu sou uma pessoa um pouco agoniada. Eu acho que tu não conhece esse meu lado, né? Eu fico agoniado quando o dia está muito normal. Aí eu invento alguma coisa só para ele ficar diferente. Sei lá, vamos inventar alguma coisa. Eu não gosto muito de dia pacato assim. Não, eu preciso de alguma coisa, cara. Não sei, Deus dá um sinal. Sei lá. Vou abrir a Bíblia para Deus vai falar comigo. Eu faço alguma coisa, sei lá. Sabe, eu não gosto de ser vítima daquele dia que é acorda 6h30, minha rotina, né? Acorda 6h30, devocional, CEAP, faz um Zoom, vai para academia, vai não sei o quê, volta, almoça, reunião, prega, vai no irmão. Falei, não pode, cara, eu fico agoniado. Hoje parece um dia muito simples. Só que temos um momento agora neste momento, é um momento muito decisivo da nossa vida. Diga amém. Nós temos um momento decisivo, cara. Por que nós estamos num momento decisivo? Por causa dessa palavra que o Espírito Santo está te ministrando. Por quê? Porque a nossa vida, a gente quer um resultado sem ter a ordem. Queridos, no reino de Deus tem frutos, sim ou não? A gente quer esses frutos. Queremos desfrutar de uma vida verdadeira. Só que tem uma ordem. A gente quer desfrutar de algo que não está ordenado na nossa vida. E isso cria uma falsa expectativa. Não tem coisa pior, irmão, de tu criar uma falsa expectativa. Não sei se algumas pessoas não... Na minha adolescência, eu jogava basquete. Eu não jogava assim, eu jogava mesmo. Eu estava me dedicando para ser um jogador de basquete. E aí eu comecei a me destacar, obviamente, né? Nos campeonatos de Camboriú, daqui e tal. Aí uma vez eu fui fazer um teste. Se não vou fazer o teste, eu vou arrepiar. Porque normalmente, como cestinha, eu ganho todos. Eu fiquei pensando comigo, eu ganho tudo, cara. Na minha categoria eu ganho tudo. E eu falava para minha mãe, eu sou melhor em tudo, não tem essa. Eu sou muito focado nisso. Tudo que eu quero fazer, eu quero ser o melhor. E aí eu fui fazer o teste. Amados, quando eu cheguei lá, o treinador, ele olhou para mim. Você veio fazer um teste? Vim. Ele olhou para mim, olhou para os irmãos que estavam lá. Eu era um nanico. Ele falou assim, ó, você é baixo e você é fraco. Você precisa ser muito rápido. Você não vai conseguir passar. Porque você é baixo e fraco. Você é muito magro. Você precisa ser mais forte. Eu falei, não pode, cara, eu preciso... Ele disse, ó, bota uns pesos no pé e dá umas 20 voltas na quadra. E eu comecei a dar volta na quadra com os pesos no pé.
me esforçando, mas chegou na hora do teste, não tinha como, irmão. Os meninos 2 anos mais novos que eu, só toco. Eu parecia uma criancinha lá no meio deles. Sabe aquela brincadeira de botar o cotovelo em cima da cabeça? Aquilo me frustrou demais. Porque eu criei uma falsa expectativa. E no reino, eu dei toda essa volta para tu entender que no reino de Deus você cria uma falsa expectativa de Deus vai fazer aqui. Nem sempre, irmão. Porque Deus está comprometido com a vontade dEle, com a ordem dEle. Você me entende? Falo em amor e graça aqui. Então, a gente não quer passar pelo processo da ordem. Mais 10 minutos, irmão. Mais 15, na verdade. 14. Queremos corrigir os nossos filhos, mas quando somos corrigidos, ficamos bravos. Somos duros com os nossos filhos, às vezes. Somos duros, não temos nem o porquê. Mas quando alguém vem nos corrigir, a gente fica bravo. Queremos caminhar numa autoridade no Espírito, mas não nos sujeitamos a nenhuma autoridade. Então queremos desfrutar de uma vida no Espírito, mas não fizemos a nossa parte, irmão. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo, talvez na internet, ou me ouvindo aqui agora, que tem um sonho de ir às nações. Só que não nos importamos com essa casa aqui. Prioridade. Uma vida sem prioridade. Por favor, entenda o que eu estou falando. Sou meio cabreiro com isso, sabe? Tem aquela pessoa que ela é toda... Quer ver homem? Homem cheio de gracinha. Tudo ali. Aí quando a esposa chega, vamos embora. Aí aqui é tudo... É uma vida sem a ordem. É um xarope dentro de casa com os filhos. Aqui na igreja, com as crianças dos outros. Deixa que eu troco o totozinho. É falta de ordem isso. Isso é uma falta de prioridade. Só que ela está sendo refletida em outras coisas. Entenda, estou aqui, estou em amor. Estou aqui também, tá? Não estou fora daqui, não sou um super-homem. Mas isso vai revelando. Vamos sair? Vamos comer um X, um lanche? Vamos comer, vamos lá, Sérgio, vamos comer um lanche. Cara, eu gosto de sair com o Sérgio comer lanche. A esposa, vamos sair um dia só eu e você? O Otávio vai ficar com as crianças. Vamos sair eu e tu? Vamos chamar o Jean, vamos chamar... Nunca, é falta de ordem, irmão. Quer estar com todo mundo, mas não quer estar com a família, cara. Isso é uma vida desordenada. Não honramos o local e queremos o global. Queremos os frutos, mas não permanecemos. Vivemos uma vida assim, e queremos fruto do quê? Não plantamos nada. Nós queremos os efeitos do reino, mas não queremos ser ordenados pelo rei. Não faz sentido a nossa vida, você entende? Que nós queremos coisas, só que não tem ordem a nossa vida. Essa palavra não é para que você fique para baixo, essa palavra é para a gente desejar ordem. Essa palavra é para a gente olhar para o Espírito e dizer assim, ordena a minha vida, ordena a minha casa. Essa palavra é para a gente ter um desejo de ordenança no nosso interior. Jesus, quando pergunta para o paralítico, o que você quer? O paralítico, eu quero andar. Perdoados são os teus pecados. Ordem! Tem uma ordem no reino. Perdoado é teu pecado. Como assim, cara? O cara precisa andar. Existe uma ordem. Antes de você sair andando, você precisa ser perdoado. Você precisa receber o perdão.
para você se levantar, senão é você de pé, cheio de ofensa, cheio de amargura. Existe uma ordem. Quem me entende? Jesus, nessa passagem, que eu não estou lendo, é porque eu quero ser rápido. Ele está dizendo, eu vou ordenar o centro. Primeiro, perdoados são os teus pecados. Agora você vai, levanta e anda. Existe uma ordem no reino de Deus, diga amém. Nós precisamos desejar essa ordem e fazer alguma coisa. E quando Cristo é o centro, primeiro, existe um descanso interior. Repita comigo, descanso interior. Jesus, não dá tempo, tá? Mas é Mateus 11, 28, não precisa abrir. 28, 29, 30. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Lembram? Tudo bem? O que ele está dizendo aqui? Nele tem todo o descanso. Quando você descansa, você não precisa provar nada para ninguém. Não é que você não dá satisfação. Você não precisa provar nada para ninguém. Quando você descansa, você para de competir. Comparação e competição são primas. São irmãs, estão andando de mão dada. Porque tem a competição também. Não, eu vou ser assim, eu vou ser... Eu estou falando aqui porque o meu antigo homem é competitivo. Não quer perder para ninguém, não. Agora vamos lá. Uma pessoa que ela está descansada, ela não precisa se justificar para ninguém. O próprio Deus justifica a vida dela. Uma pessoa que está descansada, ela não precisa se defender, irmão. Irmão, olha aqui para mim. Por favor, não se defenda. Vou te ensinar a ter um ouvido bom. Às vezes, quando alguém está falando, aquilo não está servindo para você. O nome disso é injustiça discursiva. Que para ti esse discurso é injusto, mas você precisa ouvir. Enfim. Te dá clareza na identidade. Quando Cristo é o centro, você é claro naquilo que você é. Quando Cristo é o centro, você para de se definir pelo erro. Amados, você não é isso. Você não é um mentiroso. Você não é um imoral. Você é filho de Deus, amado. Essa é a sua identidade. Clareza em quem você é. Quando você tem Cristo como centro, você não é refém do passado. Eu já tive muito problema com o passado. Nasci em Camboriú, irmão. Então tudo que eu aprontei, quem é de Camboriú aqui, da ponta para cá, os antigos sabem o que eu aprontei, irmão. Irmão. Saí na capa do jornal Diarinho, como é que o povo daqui não vai saber? Então, quem é antigo, né, Daniel? Daniel rindo. Então, algumas coisas do meu passado, quando eu comecei o ministério, comecei a ser maltratado pelo meu passado, cara. Eu tinha uma mania, onde eu ia dar o meu testemunho, eu levava o diarinho. Aí, Deus me tirou daqui. Desculpa. Desculpa, irmão. É isso aí, Elias, meu Deus. Mas eu não sou definido por aquilo do meu passado. Sou definido por aquilo que Deus me chamou para eu ser. Você também, você não é definido pelo passado. Deixa os fantasmas embora, irmão. Vivemos a eternidade, não vivemos no passado. Você não é aquilo que você já fez. Você é aquilo que Deus diz que você é. Cristo sendo o centro. Cristo sendo o centro te dá liberdade emocional. Repita comigo, liberdade emocional. Uma liberdade emocional. O que é isso? Críticas não te destroem.
Por um tempo, vou te confessar uma coisa. Eu parei de postar coisa teológica nas minhas redes sociais. Sabe por quê? Eu não estava sabendo lidar com a opinião contrária. Eu chegava e intimava para milhão. Só que aí o que acontecia? Eu via assim, cara, eu tenho um orgulhoso dentro de mim. Por quê? Porque eu olhava para a pessoa, eu já falava aqui, ó, quem que tu é? Amados, vai, lê a Bíblia, depois na conversa. Era dessa maneira. Vai ler a Bíblia, querido. Por favor. Já chegava assim. E isso, falei assim, vou parar de postar. Não sei lidar. Isso me destruía, na verdade. O que é uma liberdade emocional? É quando o elogio não te deixa inchado de orgulho. Tem pessoas que não conseguem lidar com a crítica. E tem pessoas que não conseguem lidar com o elogio. Elogiou, trava a boca, né? Fique de pé, por favor. Pra gente acabar. Fique de pé com o coração desejando ordem. Eu tive uma percepção no meu espírito. Eu esperei até o final para falar isso ali da graça. Talvez algumas pessoas que me ouvem aqui devem ter um entendimento sobre graça, né? Eu também tenho um pouco também. Mas eu senti que nós vamos mergulhar num lugar de graça muito profundo. A ponto de a gente olhar um pelo outro e dizer, cara, a gente nem sabia o que era graça. Todo mundo aqui quer uma vida ordenada? Eu também. Só que a vida ordenada, o primeiro passo é estar crucificado juntamente com Cristo. Então nós nos reunimos aqui como família para nos render à graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus, irmão. Irmão, os fortes podem ir embora. Os inabaláveis podem ir embora. Este é o momento de a gente nos render, declarar a nossa fraqueza, para que o poder de Deus venha nos aperfeiçoar. Uma vida ordenada. Não se acostume vivendo uma vida longe do poder de Deus, longe das visões em Deus, longe da voz de Deus. Não se acostume, irmão. Nós fomos feitos para isso. Cadê os fracos? Fraqueza
confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Eu me achego a ti, confiando em teu amor. Sua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. E eu me achego a ti, confiando em teu amor. Sua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. E eu me achego a ti, confiando em teu amor. Sua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. E eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me achego a ti, confiando em teu amor. Sua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Sabe, irmãos, olha aqui para mim. Algumas coisas que aconteceram na sua vida, a sua memória não te permite esquecer. E toda vez que você lembrar, será como uma inflamação na sua carne. Entenda o que eu quero falar aqui. Talvez Deus não quer tirar esse espinho, porque esse espinho te mantém fraco. E na fraqueza, o poder de Deus é aperfeiçoado. Talvez aquilo que está te
te perseguindo. Você criou vários métodos, irmão. Irmãos, eu também já fiz isso. Eu já criei vários métodos para me livrar disso, daquilo, outro. Agora, a partir de hoje, Jeremias várias vezes saiu isso da minha boca. A partir de hoje, não faça isso. Não faça isso, não se mutile. Talvez você vai sair por esse portão, não dizendo, amanhã eu vou começar um plano de leitura. Não, não, não. Você vai sair dizendo, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mas o que eu fizer, tua graça é suficiente para mim. Tua graça é suficiente para mim. Então o doce Espírito Santo às vezes nos fala, Marco, com espinho ou sem espinho, a graça é suficiente. Amados, talvez perdemos muito tempo tentando reparar dores e perseguições mentais. Não perca seu tempo com isso. Perca seu tempo na graça de Deus. Paulo não ficou dedicado 15, 16 capítulos falando de um espinho na carne. Ele só falou, não revelou o que era e não deu grau de importância àquilo. Ele dedicou uma vida na graça de Deus. Então, amados, na boa, eu como pastor, talvez eu não quero saber do teu problema. Se quiser contar, tudo bem. Foque na graça de Deus. Busque primeiramente o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Coloque Cristo no centro. Coloque Cristo no centro na sua vida. Eu tenho certeza que tudo vai começar a se ordenar. Não gaste tempo com métodos, com religiosidade. Não gaste tempo, irmão. Não se mutile. Não se cobre, irmão. Você se cobra demais. Você fica se cobrando. Poxa, eu não fiz isso. Não, não. Cristo no centro. Cristo no centro. Cristo no centro de tudo. Amados, nós somos tentados a saber tanto sobre o nosso emprego. Eu tenho certeza, se eu perguntar de marcenaria aqui, o pastor vai horas explicando o que é. Sobre venda de imóveis, o Jeremias ia ter horas aqui explicando pra gente. Somos tão profissionais naquilo que fomos chamados e esquecemos que a nossa prioridade é Cristo. Eu sou um ministro de Cristo e vendo imóveis. Nossa prioridade consome. Vocês estão prestes a se casar, está muito perto, e glória a Deus. Nós vamos lá. Glória a Deus pelo casamento. Mas eu pergunto, qual é a prioridade? Muito legal, nasceu o Vicente. Glória a Deus pela maternidade, glória a Deus pela paternidade, glória a Deus pela filiação. Mas eu pergunto, onde é que está o centro de tudo? Amados, deu de a gente separado pela circunstância. Deu de ser profissional nas nossas áreas e não ser profissionais em Cristo. Chega, precisamos ordenar todas as coisas. Sabe muito sobre rede social e sabe nada sobre a cruz de Cristo. Ordem! Ordem! 8 anos numa faculdade, 9 anos numa faculdade, glória a Deus, amém. Mas não consegue separar 1 hora de estudo bíblico. Ordem! Ordem! Vai ser um bom profissional, péssimo pai. Um bom funcionário, péssimo cristão. Ordem! Ordem! Um bom músico, um péssimo ministro da palavra cantada. Um bom coach, um péssimo pastor. Ordem! Ordem, irmãos! Vamos se achegar mais uma vez.
ordem. A ti, confiando em teu amor, sua graça é pra mim suficiente, me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza aperfeiçoa o teu poder, e eu me achego a ti, confiando em teu amor. A graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder, e eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Você já parou para pensar que na Bíblia muitas das vezes Deus precisou de uma pessoa só, e essa uma pessoa Ele transformou um lar, e essa uma pessoa transformou uma nação inteira? É uma pessoa ordenada, uma pessoa ordenada. 12 homens fizeram uma bagunça no mundo inteiro. Uma pessoa ordenada pode trazer um impacto numa casa, em uma família, em uma nação inteira. Amém? Você está feliz, irmão? Pai, nosso desejo é que o Senhor ordene toda a nossa vida, nossas emoções, nossos pensamentos. Ordene, Senhor, as nossas decisões. Nós estamos aqui com o nosso coração rendido, com o nosso ouvido rendido a Ti, Senhor. Queremos viver, experimentar a Tua vontade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Te damos graças, Senhor, o nosso coração cheio de expectativa no Senhor, porque estamos dispostos a ser alinhados, aperfeiçoados pela Tua palavra, pela Tua ordem, no nome santo de Jesus. Amém e amém.